Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio maravilhoso que hoje eu trouxe convidados especiais para estar falando sobre o xamanismo, sobre as plantas de poder, sobre as medicinas sagradas e a mais famosa dela, a mais conhecida é a ayahuasca, né? Temos outras vertentes também, como o rapé, a sananga, os cogumelos. E hoje nós vamos estar externalizando toda a experiência desses terapeutas que são também xamãs e também cada um dentro da sua conexão faz os processos de cura em cerimônias ritualísticas aqui em Curitiba, no Brasil, no Paraná. Então, bem-vindos, né? Vou começar pelo Ícaro. O Ícaro tem um espaço ali no Umbará que também faz toda a consagração das medicinas. Sim. Bem-vindo ao nosso podcast, Ícaro. Fala um pouquinho sobre você, sobre as suas medicinas. Você é especializado na ayahuasca, é isso? Sim, isso mesmo. Oi, pessoal, eu sou o Ícaro Pita, sou um xamã, sou condutor das cerimônias com a medicina ayahuasca lá no meu espaço, no Instituto Encanto da Mata. E a minha especialização é a ayahuasca. Eu sou um xamã iniciado dentro desta vertente de trabalho das medicinas, né? Com a ayahuasca, mas estava falando agora mesmo com o irmão. Eu quero me aprofundar no rapé e nas outras para poder trazer mais essa conexão para as pessoas também e ampliar mais ainda, né, esse nosso campo com a medicina lá. Exatamente. É um trabalho, um processo muito forte que a gente está passando aí do despertar da consciência para a quinta dimensão. E as plantas são um presente para mim, né? Vocês que conhecem mais vão poder falar, para mim elas são um presente divino de Gaia. Então, pessoal, nós estamos aqui com o Matheus também, que é uma pessoa que trabalha com as medicinas sagradas, o qual conduz cerimônias também. E eu falo para vocês, gente, que foi uma das melhores cerimônias que eu já participei. Né, sentir a força daquele local, sentir a presença dos seres divinos que assim trabalham com ele. Bem-vindo novamente ao nosso podcast, Matheus. Apresenta aí você, apresenta como você iniciou rapidamente aí para o público, como é que foi para você trabalhar conduzindo essas cerimônias tão sagradas. Gratidão, Andressa, gratidão aos irmãos, os chais que estão presentes, gratidão a todos os irmãos que também estão acompanhando o podcast em casa. É muito lindo, né? Porque o caminho na ayahuasca é só a gente estando nele para poder sentir, né? Não tem como ver, as pessoas perguntam para a gente como que é, como que faz, e não tem, é só você realmente estando ali para poder entender. E essa caminhada minha começou, né, no Santo Daime, um trabalho diferente do que a gente acaba seguindo hoje. Iniciei numa vertente num contexto mais religioso, né? E hoje a gente acaba balanceando um pouquinho, né, dessas vertentes que tem afora através dos índios, né? Então eu acabei sendo iniciado também no xamanismo pelo povo Vari, povo do Sol, né? Hoje eles estão concentrados no Acre. Passei por um processo também de iniciação com o rapé, né? A ayahuasca eu já conhecia. E com o tempo aí a gente foi, né, tomando forma, a família foi chegando, algumas pessoas da família também foram entrando no caminho A família é toda da abençoada, medicina. gente. É a mãe, é o padrasto, é todo mundo, né? Isso aí. Na força. E um vai ajudando o outro, né? Um pouquinho ali, vamos erguendo a estrutura, né? Um ficar responsável por uma coisa, uma função. Aí foi tomando forma e aí a gente está fazendo esse trabalho bonito aí, né? Recebendo as pessoas, os irmãos aí que estão atrás da cura, né? Atrás desse veículo maravilhoso aí, esse instrumento, né? De autocura, de autoconhecimento aí que está aí para fortalecer as nossas vidas e trazer muita iluminação. Exatamente. E o Júlio César, ele também trabalha com a ayahuasca, conhece profundamente a parte química, né? Já falou bastante sobre essa parte, eu acho muito interessante esse conhecimento que ele tem. Ele também trabalha com os cogumelos e o rapé dentro das suas cerimônias, que é uma vertente diferente. Por que você escolheu trabalhar com essa linha? Se apresenta aí para nós, aí para o nosso público, falando sobre o cogumelo, sobre essa estrutura. A gente comentou no outro podcast sobre a estrutura molecular, que uma tem MT, a outra tem... Como é o nome? Psilocibina. Psilocibina. Isso é muito interessante a gente entender também a diferença, né? Então, olá, Andressa. Olá, Chais. Olá, pessoal de casa. Então, Andressa, eu comecei minha jornada em 2015, tá? Também com ayahuasca. Acho que todo mundo começou com ayahuasca, praticamente. E em 2020 eu conheci a medicina dos cogumelos, tá? E como a gente comentou anteriormente, para mim, eu senti mais conexão com o cogumelo. Dizem que cada pessoa tem a sua medicina, tá? Então eu senti mais uma conexão um pouco maior com os cogumelos. Mas como a gente comentou ali, na estrutura molecular, a ayahuasca tem um DMT, né? E o cogumelo tem a psilocibina. Mas se for ver a estrutura molecular do DMT e da psilocibina, é praticamente a mesma, tá? Então você vai mudar uma molécula. Você mudar uma molécula ali, bem pequenininha. Então, a experiência em si é muito similar, tá? Entre as duas medicinas. Mas cada medicina tem o teu espírito, tá? Então, cada planta de poder tem um espírito próprio, e aí ela vai conduzir a experiência da pessoa
de uma forma mais conforme a pessoa precisa, tá? Então, a medicina vai ali para uma linha seguindo ali o que você está precisando. Mas, quimicamente falando, é praticamente a mesma coisa, tá? Não muda Só, nada. já passo a palavra, porque qual a diferença de toda. Eu sei que o pessoal usa muito o cogumelo recreativo, mas dentro do xamanismo, qual que é o impacto dele na condução assim, da pessoa? Porque a gente vê que ele, que ele é um pouco comercial também, às vezes você vende pela internet, ó, também a ayahuasca, infelizmente, mas como é que você explica essa questão do pessoal usar? Então, o cogumelo, ele ainda tem o pessoal ainda acha que é uma visão um pouco mais distorcida, né? Então, ainda acha que é uma droga, que é algo que vai fazer mal, que vai dar uma pira ali e tal. Mas ele é uma medicina tão sagrada quanto a ayahuasca, tá? Então, para ser consumido, também tem um contexto ritualístico, tá? Então, ele também vai trazer as curas, trazer as mirações, trazer os insights que a ayahuasca traz. Então, também precisa de um contexto ritualístico, tá? Então, a egrégora, quem está conduzindo, as músicas, tá? Então, tem que estar um ambiente bem preparado para isso também, tá? Exatamente. A gente já volta a falar sobre isso. Então, pessoal, eu quero começar aqui. Para quem não conhece a ayahuasca, eu vou apresentar para vocês. Essa aqui é a medicina sagrada, né? Depois o Ícaro explica como é que é a fusão dela. É uma folha E um cipó chamado jagubi. folha e um cipó. Então, pessoal, primeiramente eu dou um recado para vocês. Se conectem antes de você. A gente sabe que, infelizmente, hoje está muito comercial, né? Vocês podem, gente, pegar a palavra, se vocês quiserem. E as pessoas confundem, às vezes, como um alucinógeno, mas a intenção não é essa, né, Ícaro? Não, acho que todas as medicinas tem que tomar cuidado, né, nessa questão para não ter essa banalização, né? Os cogumelos, o rapé, a ayahuasca, todos eles são medicinas sagradas que são utilizadas desta forma para nos conectar com o sagrado, com o espírito que existe dentro de cada um de nós. E essa expansão da consciência de todos eles, eu acredito que é para dentro, para você olhar para dentro, para você se ver, para você se conectar. Por isso precisa de uma boa guiança, de pessoas que são condutores em cerimônias, em locais específicos, com todo o cuidado, com todo o preparo, para evitar qualquer situação que possa ser ruim, né? Porque não tem essa guiança, porque se você está no espaço seguro, tem essa guiança, dificilmente vai acontecer, isso é muito raro acontecer algo com as pessoas que possam vir a trazer algum malefício, né? É sempre para o bem, sempre para elevar, sempre para conectar. Só que as pessoas, como você falou, as pessoas estão cada vez mais vendendo e comercializando, pensando na questão financeira, pensando no dinheiro, o que está levando isso para outro caminho, né? Para outro caminho, deixando de se tornar uma coisa sagrada e se tornando uma coisa comercial e recreativa. Mas cabe a nós, né, que somos esses facilitadores, os condutores, estar à frente sempre, né, trazendo essa consciência para as pessoas, para todos que nos procuram, que vão atrás da medicina, para que a pessoa entenda que ela tem que ter esse propósito. Por que ela quer consagrar a ayahuasca, ou por que ela quer consagrar o rapé, entrar na frequência do rapé ou na frequência do cogumelo? Qual é a intenção que ela tem nisso, né? As pessoas me buscam para tentar entender, até para participar de uma cerimônia, e aí a primeira coisa que eu pergunto, mas qual é a sua intenção? Porque eu preciso saber o que é a intenção da pessoa. E você é a pessoa que fala assim, que ela só quer por lazer, você fala, não tem, eu não falo é o que você caminho. precisa buscar um pouco mais de conhecimento, estudar. Se você quiser, eu estou aqui à disposição, converso bastante com as pessoas para trazer este conhecimento, esta consciência, né? Porque a pessoa não tem que ir atrás por curiosidade, e sim porque ela recebe um chamado. Eu preciso me conectar com algo, e eu sei que aquela medicina específica vai me mostrar esse algo que eu quero me conectar. Aí você já tem um propósito. Porque as pessoas às vezes vão, depois até os irmãos podem falar, as pessoas vão em busca das medicinas, e a ayahuasca, e todos eles mostram, são medicinas conscientes, elas têm a sua própria consciência, como o irmão falou, o seu espírito, e ele vai mostrar para você muita coisa. Se você não está preparado para isso, depois você fica perdido sem saber o que fazer com tudo aquilo. Por isso a importância de ter um bom guia, né? Para abrir e fechar. Tanto guia quanto a pessoa ter essa intenção. Porque se ela tem uma intenção, ela está buscando algo. A ayahuasca ou as outras medicinas vão mostrar esse algo. E aí a pessoa vai saber o que fazer com aquilo. Senão a pessoa não sabe o que fazer com aquilo e fica perdido depois da cerimônia, depois de consagrar a medicina. E me diz uma coisa, essa mistura dessas duas plantas e o cipó, planta e o cipó? É uma folha de um arbusto chamado chacrona, e o cipó, que é o jagube ou mariri, a junção dos dois, na quantidade correta, num feitio todo preparado com rezos, horas, dias, rezando na preparação dessa medicina. Aí na fervura vai concentrando para poder chegar no chá que temos. E
descoberto, alguns estudos mostram 6.000 anos aproximadamente, né, que foi descoberta a ayahuasca, que ela chegou pra gente. Eu gosto de falar que ela chegou, porque ela não foi descoberta, alguém trouxe. Nossa, o engraçado é que quando a pessoa vai ali, acha, No meio da floresta no meio da floresta vai amazônica, cruzar as duas. Né? Se for pensar ali, 70 mil tipos de cipó, Sim. mais de 50 mil tipos de planta, como que alguém realmente, né, sem nenhum equipamento, sem nenhuma tecnologia, não, aquela folha, né, esse cipó que vai dar a junção, vai dar a cadeia carbônica do DMT e realmente vai trazer acionar o que tem para trazer em relação à força. E elas são provenientes assim. aqui da América do Sul, Brasil, Peru? Da América do Sul, toda a floresta Toda a amazônica, floresta né? amazônica. Elas são plantas nativas da floresta amazônica. Hoje, as casas de Santo Daime, principalmente as igrejas que trabalham com a medicina ayahuasca, a maioria já tem os seus espaços de plantio, né? Eles chamam de reinado, né? Isso, os Seus reinados, plantando para poder, porque daqui a pouco vai esgotar, né? De tanto que usam e com essa comercialização disseminada que está acontecendo, né? Então, as casas que fazem o uso e que têm o seu espaço já estão buscando o plantio, o reinado, para poder ter perto de casa, né? Ter no espaço deles o próprio feitio, a própria preparação com a própria energia. Acho que isso é muito legal, Sim, né, Thiago? inclusive o Chay falando isso faz eu lembrar dos velhos tempos de Céu da Nova Vida, lá onde foi o início de tudo, né? Então lá eles têm uma estrutura muito bacana, né? A casa assim é uma casa bem grande, né? Cabe um monte de irmão lá. A linha de produção deles, tanto de feitio como de plantio, os reinados, né? Tem os reinados lá em Campina Grande do Sul, tem Morretes lá que é a parte do feitio. E daí a campina, que seria a parte da produção, onde ficam as panelas, os fornos, a bateção, onde a gente vai bater, né, um jagube, vai preparar o feitio ali. Então, é muito bacana, assim, muito legal assim, participar, ter essa experiência de... Porque muitas vezes a gente tá consagrando a ayahuasca, né, tá consagrando daime e, né, você fica ali sentadinho, ou até você sai. Só que você pegar a ayahuasca, né, tomar o daime, né, consagrar aquele néctar ali para você poder trabalhar e fazer a matéria-prima dele mesmo, é um outro trabalho, é diferente, é outros desbloqueios ali, é uma outra... Acaba que sendo um trabalho diferente, né, Chay, do trabalho de cerimônia mesmo. Então, o trabalho de feitio, assim, realmente muito forte, né, ensina muita coisa. É por isso, gente, são que outros acessos. só intermediário. Por isso que é importante a gente saber a proveniência disso aí, né? Sim. Como que foi a pessoa, o rezo, né? Como é que a estrutura para isso acontecer. E muito ele encontra aquilo que o Chay estava falando também em relação né, a gente estava falando sobre a banalização, né, o contexto de hoje está muito fácil o acesso, muitos irmãos se perdendo, e é por isso que a gente vê muita coisa ruim na internet, né? Porque a pessoa, ela escuta falar da ayahuasca, ela já vai procurar na internet. Na internet tem só coisa ruim, né? Então, a ayahuasca, Santo Daime, você tem que conversar com pessoas que já têm experiência, né? As pessoas aí estão consagrando há 3, 4, 5, 10 anos. Então, que melhor experiência do que realmente perguntar para quem está conduzindo, para as pessoas que já participam, né? Então, hoje a gente vê a história, uma das histórias mais conhecidas que as pessoas sempre, acho que os irmãos devem ter recebido. Você viu aquele cara lá, né, que tomou ayahuasca e morreu afogado no rio, né? E a gente que consagra ayahuasca se pergunta por que o caboclo vai tomar ayahuasca e vai nadar no rio, né? Não tem o porquê. Depois eu fui pesquisar aquele rio e vi que realmente haviam já acontecido muitas mortes naquele rio com pessoas sem ayahuasca, né? Já tinha uma correnteza forte, já era um rio que tinha uma mata fechada ali, então já ficava num lugar perigoso, não foi se ayahuasca, né? Então, a ayahuasca a gente pratica ela em rezo, a gente tem o rito próprio para isso, tem a hora, tem o dia, tem os guardiões, a equipe de apoio, tem toda uma organização, uma operação ali para que todo mundo consagre em segurança, com consciência, né? E que consiga levar ali a cura que realmente veio buscar. Então, para os irmãos, né, que estão vindo a primeira vez aí, ou às vezes até a segunda, a terceira, é aquela seguinte questão, né? Quando a gente olha para a medicina do rapé, quando a gente olha para a medicina da ayahuasca, faça a seguinte pergunta: eu quero ou eu preciso? Aí fica a seguinte questão: eu quero ou eu preciso? Exatamente. E a gente vai nessa linha. E uma coisa, Júlio, dentro que a gente estava conversando esses dias, lembra? Qual que é a diferença do DMT que a gente estava falando dessas outras drogas sintéticas? Você pode dar aquela explicação que você deu, porque foi muito, muito plausível. Então, a E por que as pessoas buscam o DMT? Também essa é a pergunta minha para você. Então, a questão que o DMT, ele age ali nos receptores de serotonina, tá? Tanto a psilocibina como o DMT, eles vão agir nessa linha da serotonina. Já outras drogas, como crack, cocaína, eles vão agir na dopamina, o que vai acabar causando vício, tá? Então, cogumelo, ayahuasca, eles não viciam, tá? Não viciam. Não viciam. Às vezes as pessoas usam como uma válvula de escape, mas não vicia, tá? Então,
Não tem nenhum risco de vício, tá? Porque não vai gerando dopamina. E então, por isso que é legal essa questão em si das medicinas ali que é... Não existe ninguém viciado em ayahuasca, acho que. Eu nunca encontrei Então, alguém. nunca vai existir alguém viciado nessas medicinas. Então, você vê que ele tem algo a mais, que não é uma droga, que é algo sagrado. Então, se a pessoa tiver consciência disso, como ele falou, se pergunte, você precisa ou você quer? Então, faça essa pergunta a si mesmo, e aí tenha todo o respeito que as medicinas têm, tá? Então, pode ir, e caso a pessoa for consagrar, pode ir sem medo, que não vai correr de risco de você viciar, risco de você ficar igual acontece realmente com as drogas, tá? Até você comentou aquele dia que ela faz uma liberação da molécula, né? Da molécula não, Ai, não é o nome da molécula, é Nossa, me deu um branco no cérebro, que ela faz um novo rede neuronal. A sinapse, exatamente, ela faz as medicinas, elas causam uma neuroplasticidade no cérebro. Também? Também. O rapé também? Não, rapé não. Não. O rapé atua em outra região, né? A ayahuasca, o cogumelo não sei me dizer muito sobre ele, mas a ayahuasca tem o Dr. Wilson, que é um psiquiatra que trabalha muito com a medicina e trata as pessoas usando a medicina, inclusive. Ele fala que a ayahuasca é uma antidroga, porque a atuação dela no nosso sistema, nas sinapses, no nosso organismo, ele desliga as conexões do vício. Então muitas pessoas vão na consagração, o irmão deve ter passado também já com isso, buscando para poder se livrar dessas dependências químicas, e usa a medicina uma vez e no dia seguinte já não quer saber da droga e não tem, às vezes, nem crise de abstinência, né? Muitos casos assim, porque ela desliga, ela faz um trabalho de desconexão daqueles neurotransmissores, né, que estão ligados lá, causando isso. E o cogumelo deve ter essa mesma qualidade. Sim, as medicinas, basicamente, que elas fazem no cérebro é fazer um reset. Então, mas um reset no teu cérebro ali e vão reconfigurar ele, que chama de neuroplasticidade. Então, vão reconfigurar ele, vão criar novas sinapses, vão pegar aquelas memórias antigas, vão fazer com que você ressignifique muitos traumas, muitos bloqueios, e isso vai causar sinapses novas. Isso é muito legal, gente. E o que elas têm em comum, né, Chay? Tanto o cogumelo como o ayahuasca, é as duas serem enteógenas. Que é o que o pessoal mais se confunde aí sem conhecimento aí fora. Porque não vou lá, vou tomar aquele chá, aqueles loucos lá, que vou ficar louco. Alucinógeno. E se a gente Uhum. for ver, gente, o que é uma alucinação? O caboclo lá enche o rabo de cachaça, né, cheira um monte de cocaína, essas coisas aí do mundão. Aí gasta tudo que tem pra gastar ali de serotonina, dopamina, ocitocina. No outro dia acorda, tá naquela ressaca, tem que usar mais droga pra repor o que já não tem. E daí o caboclo fica alucinando, achando que tem polícia chegando na casa dele, que estão invadindo, porque ele está colocando para fora uma pira que ele mesmo está criando. Então essa é a verdadeira alucinação, né? A ayahuasca e o cogumelo são enteógenos. Então se a gente derivar do grego, né, enteógeno, significa dentro, né? Theo significa Deus, geno, origem. A origem vem de dentro. Então na própria medicina já está descrita ali o que a gente já está recebendo dela. Ela mostra só o que a gente tem dentro de nós, para que a gente possa ressignificar, como o irmão estava falando, ressignificar aquilo que tem dentro de nós. O que você está fazendo de errado, o que você tem que mudar, o que você está fazendo de certo, que você precisa potencializar. Aí é a grande questão. Ela não mostra nada que não esteja dentro de você. Então, se ela te mostrar um monstro, um bicho-papão, é porque você tem um trauma com aquele bicho-papão e ela quer que você ressignifique aquilo. Que você olhe para aquilo e fale assim, não tenho por que ter medo desta situação. Por isso que ela ajuda muitas pessoas com traumas, com bloqueios, né? Muitas questões. Por isso, cuidado quando a gente está numa cerimônia, numa consagração com a ayahuasca, de ir no espaço onde tem, por exemplo, os cuidadores, os apoiadores, homens e mulheres. Para as mulheres cuidarem das mulheres, porque você não sabe se a pessoa está ali revendo um trauma, às vezes, sexual que ela passou lá atrás. É muito importante. Então, a mulher que tem que estar lá. E muitas vezes nem a mulher encostar nas mulheres, né? Uma conversa, um diálogo, que é importante para trazer a pessoa para o estágio da consciência ali. Mas ter essa percepção que tudo que a ayahuasca mostra, ou até o cogumelo mostra, por serem enteógenos, é o que está dentro de nós e o que precisa ser trabalhado. Por isso é uma expansão da consciência, para que a gente se torne pessoas melhores. É a ferramenta que Deus colocou na nossa mão para a gente se tornar quem somos de verdade. A nossa essência, né? E lá dentro da gente. E o rapé, Matheus? Compartilhe sobre o rapé. Como é que funciona? Ele é uma mistura de ervas, tabaco? O rapé, ele Por que tem... tá tão na moda? Todo mundo canta Pai Rapé. Por que chama Pai Rapé?
O rapé ele é uma medicina também ancestral, né? Faz muito, muito tempo aí, vem acompanhando já da ayahuasca, né, Tiazão? É muito antigo, né? Tanto dos povos andinos como aqui no Brasil também. E o rapé, Mostra os aplicadores. o rapé ele, deixa eu o mostrar nome, pra vocês, isso. tá aqui. Esse daqui seria, né, o tipi, né? A gente usa para poder fazer o sopro na outra pessoa, né? Então, outra pessoa fica de frente para cá, a gente vai lá e, né? Aí, E ó. solta. Saiu um Saiu pouquinho. até Já sobrava um pouco. Esse serve para poder Voltou. aplicar no irmão, né? E esse daqui seria um outro artesanato que seria o curipe, né? Que é o da auto-aplicação, então ele bem trabalhado. Esse daqui eu ganhei de presente de um irmão, né, da tribo Vari, né, com osso aqui de javali. Então esse a gente já faz na gente mesmo, né? Então ele acaba sendo mais prático. Só esse não dá para soprar porque eu acho que deve ter um pouquinho aqui também. Senão... Você não sabe. E aqui tem outro também que é muito parecido, né? Que é de uma artista diferente. Que lindo. Daqui é um pouquinho mais comprido, mas todos têm, né? Desde o curipe e o tipi, eles acabam tendo a mesma função. Ou de auto-aplicação, né? Que você aplica em você mesmo, ou de aplicar na pessoa que está para poder receber o rapé. As ervas, elas acabam se diversificando, né? Porque a base Eles dele... mói. Isso, né? Sempre vai tabaco, né? Passa por um Nessas- processo... Isso, Tabaco. passa por um Sempre vai processo tabaco. feitio. Sempre vai tabaco. Não, tem um que não é, Tem, não é tem tabaco. alguns que tem alguns que não Não tem tabaco. tabaco, Normalmente, assim, esses que tem... às vezes, mulheres grávidas não é bom fazer o rapé por causa do tabaco, né? Então, tem rapé que tem sem tabaco justamente por isso, para não acabar não acarretando Qual que é transtornos. a finalidade dele? Cada um tem uma cura? Ou por que ele é usado em algumas cerimônias? Dá uma explicação. Se o chai não tiver, né, for muito o que ele traz para mim, assim, é um sentimento, assim, de plenitude instantânea, né? Vou dar um exemplo, né? A gente passa aqui, né? A gente vive na cidade de pedra, apesar de a gente querer, né, irmão? Viver no meio do mato, largar tudo, ficar largados e pelados lá. A gente vive aqui, né, no meio do mato, Eu né? tô quase. Você tá quase, né? A chácara maravilhosa lá. Então, poxa, passou o dia lá, aquele dia, né, com as pessoas, né, e muita cura, e muitos irmãos, comunicação, daí, né, tem o trabalho, tem a família. Então, né, daí você chega em casa, né, a gente tem as preocupações do dia a dia, contarada, boleto, projeto, então, às vezes você vai dormir e não consegue dormir, fica com toda essa coisa lá na cabeça, né? Então a gente chega em casa, acende uma velinha, faz um propósito com rapé, né? Então, por exemplo, rapé de camomila existe. Quando você está, né, com dor de estômago, você tá, né, não consegue dormir, está muito agitado, você vai lá e toma um chá de camomila. O rapé de camomila não vai ser muito diferente, só que ele tem que ser introduzido através da mucosa nasal, que ele vai ser absorvido de uma outra forma, né? Lembrando que a gente tem os dois lados do cérebro, né? O lado da emoção e o lado da razão. Então ele já vai entrar tratando, né, mais ou menos dessa forma. E a mistura dele vai muito do que o feitor tá oferecendo ali. Então tem rapé de camomila, tem rapé de mulateiro, tem o tsunu, que é o mais tradicional, né? Você já viram aqueles que vendem na banquinha? Esse daí é Que são pretinhos, esse é o você vem no industrial. potinho? Isso é industrial. Isso não é funciona? legal. Eu não indico porque esse daí ele já vem com metais pesados, ele já passa por um processo de industrialização ali, né? Já é a banalização. Ele já da é a tabaco, banalização né? da Exatamente. medicina. Como foi pro Olha tabaco só. ou pro cigarro. Né? Tem alguns casos também, a maioria desses coloca até nicotina junto, não é só o tabaco. Então, Olha, para uma coisa que é deliciar, para né? curar, que é para ajudar e acaba atrapalhando mais ainda, né? Então, normalmente esses que a gente pega dos indígenas vão ser nesses tubinhos aqui, né? Independente de quem você pegar ali, hoje tem muitas tribos, inclusive, muitas etnias já que oferecem pelo próprio Instagram, né? Tem House Play, tem os Macairi Funiô, então hoje tem muito indígena que vende rapé já de procedência de feitio deles mesmo, que é bem confiável, né? Que é só as plantinhas, E o aonde que a tabaco gente, deles. se a pessoa quiser comprar pela internet, confia. Tem lojas também que fazem, bastante aqui em Hoje Curitiba, em né? dia tem. Uhum. Bacana. Pessoal, compre com entendimento, né? Sim. Façam as coisas com entendimento, pesquisa, busca. Curitiba tem muito, né? Locais, tem o Matheus, tem o Júlio que fazem. E Sim. se vocês tiverem dúvida, querem fazer essa iniciação, busquem eles que têm um estudo, né? Eu já vou fazer a iniciação do rapé com o Matheus Aí, ó. logo aí, já para entrar Então. na energia também. Então, assim, gente, cada símbolo aqui é muito especial. Depois eu quero fazer um apanhado aqui dos instrumentos, que o Ícaro trabalha muito com os instrumentos e é muito lindo. Então, pessoal, não é só você chegar ali e tomar ayahuasca. Não, tem toda uma preparação espiritual para isso. Tem todo o nosso... um clã espiritual que está reunido para trazer a cura. E o rapé também acredita a mesma coisa. Esse dia a gente fez um processo
tipo, as meninas, que a menina, foi a primeira vez que ela aplicou o rapé e ela deu um depoimento que ela não tem mais vontade de tomar café. Uhum. É possível isso, tirar essa dependência do café também? Sim, total. Porque assim como existe a dependência do café, ela está colocando café em alguma coisa que está faltando, né? Então tem pessoas que colocam café, tem pessoas que colocam pornografia, tem pessoas que colocam muito tempo gasto em rede social, em açúcar. Academia também. Às vezes essa coisa da academia, né, é uma coisa boa, é uma coisa que leva ao contexto da saúde, mas às vezes muito demais, assim, tudo que é excesso acaba Tudo que é excesso, mexendo com a água em autoestima da excesso. pessoa. Né? Então tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então as medicinas elas estão aí para poder trazer esse norte, né? Trazer essa plenitude para que a gente possa ficar mais calmo para poder enxergar o que está acontecendo. Né? E na medicina não é ela que cura, a cura ela já está dentro da gente. Ela está ali, que nem o irmão Ícaro falou, para poder mostrar, espelhar aquilo que está incomodando. Né? Muita gente chega, não vou tomar, né? Porque eu vou passar mal, que eu vou vomitar. É o medo de todo mundo. Né? E, gente, não é você, não é eu que estou passando mal na hora da limpeza. É o mal que está dentro de você que está passando. E daí ele precisa sair. A galera fala de passar mal com a ayahuasca, mas você citou a questão do pessoal beber um monte, né? Ir pra balada, encher a cara. Passa mal também. No domingo tá lá que não aguenta o corpo, assim, passando mal. Aquilo é passar mal, porque você colocou dentro de você substâncias que sugaram toda a tua energia, tudo que você tem. A ayahuasca não, ela faz com que você... E a gente eu falo muito isso na cerimônia, assim. A gente tem na nossa consciência, na nossa mente, o passar mal, a gente vai precisar de um medicamento. Quando você chega na cerimônia da ayahuasca e você sabe que você está fazendo uma limpeza daquilo que está ruim dentro de você, é igual a sua casa. Você limpa, você tem o início, o meio e o fim da limpeza. Limpou, acabou, você é muito incrível, porque daí você se enche daquela luz que existe em você, você se preenche do que tem dentro de você. Então a limpeza serve para isso, para tirar o que está abafando, o que está prendendo, o que está escondendo, para que você acenda quem você é de verdade. Então não é passar mal, é um processo de limpeza para você se conectar com a sua essência. E ponto. Exatamente. Limpou, tá ótimo. Júlio, Essa questão que estava contando do álcool é até interessante. Saiu um estudo em 2020 que aponta o álcool como a substância mais perigosa do mundo. E é tão comum. Por que ela é tão perigosa assim? É por causa daqueles buracos na aura que você está falando? Não, mas é coisa de esoterismo, mas falando cientificamente, muitas pessoas chegam a óbito, vão parar em hospital por causa da bebida. Então, o álcool ele é a única droga que tem o poder de matar a célula na hora que você está bebendo. As outras é a longo prazo, ele mata na hora. Você tomou, tá matando. Então, o álcool foi classificado como a substância mais perigosa do mundo. E é tão normal, tão comum. Então as pessoas bebem todo dia quase. Agora, bebe pra morrer. Em contrapartida, o cogumelo foi considerado a substância mais segura do mundo, tá? Olha que legal. Mais segura do mundo. Nunca teve um caso de uma pessoa parar no hospital por causa do cogumelo. Nunca. Então é considerado a substância mais segura do mundo, tá? E ele causa essa limpeza também? Vômito? Causa, mas é mais raro do que com a ayahuasca. Eu já vi alguns casos, mas bem poucos, tá? Mas acontece também. E faz também a expansão da consciência. Assim. Sim, total. Bacana. Eu fiz limpeza 2 vezes com o cogumelo, mas depois que eu fui, já tinha passado um pouco a força. Aí eu gosto de fazer um rapé depois do cogumelo, né? Para dar aquela... Eu também, os meus rituais... Daí às vezes sai uma limpezinha assim, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os meus rituais também finalizam com rapé. Você finaliza, começa com a... Não, eu sempre abro um ritual com rapé, né? Para a pessoa se conectar ali com a natureza, se conectar com a terra, se conectar com ela mesma. Aí eu sirvo o cacau antes, tá? Porque o cacau, ele também ajuda ele a potencializar um pouquinho o cogumelo, tá? Então o cacau também, ele abre o coração, traz aquela amorosidade. Aí eu sirvo o cogumelo na sequência. Tá mostrando que tem cápsula, né? Dá uma levantadinha só para o pessoal ver, assim, ó. Aqui tem um cogumelo desidratado, tá? Aqui em 2 gramas. 2 gramas é uma quantidade, assim, interessante para uma experiência mais profunda. E aqui tem em microdose, tá? Então aqui é para o pessoal que faz um tratamento, mas assim, a longo prazo. É tipo dose homeopática. Homeopática e não quer entrar naquela força, tá? Então a pessoa toma uma cápsula a cada 2 dias para uma forma de homeopática sem entrar na força do cogumelo propriamente dito. Que bacana, eu vou fazer a experiência, a gente vai contar para vocês como é que vai ser. Quando tiver... Não, a gente vai fazer uma terapia só com isso, mas queria fazer em grupo, vou fazer as 2. E aí, dentro dessa missão de vocês, o que você acha mais importante, Ícaro?
dentro da tua missão. Eu sei que é meio complexo perguntar isso, mas... É complexo, mas eu acho que é uma questão muito importante, assim, quando eu assumi a minha posição como cuidador, como um xamã, um facilitador deste campo e deste acesso para a medicina ayahuasca, para as pessoas acessarem, é realmente levar para elas a consciência de que elas podem ser essa luz, que elas podem se tornar esses seres melhores para esse mundo, né? Então, acho que o principal objetivo é trazer para a humanidade um acesso a quem eles são de verdade, a consciência de Deus que existe dentro de cada um de nós. Falo para as pessoas assim, na Bíblia está escrito que somos a imagem e semelhança de Deus, aí todo mundo acha que tem um velhinho com um cajado brabo numa nuvem, né? Mas, na verdade, nós somos a frequência de energia de Deus. Nós somos a frequência de luz presentes aqui na Terra, vivendo essa experiência. Só que a gente tem que acordar para isso, e as medicinas estão aqui para isso. Não só a ayahuasca, todas elas estão aqui para nos conectar com a nossa essência. Eu acho que esse é o grande propósito delas. Esse é o grande propósito. Gente, eu estou já quase no final, mas eu queria tanto mostrar para vocês cada coisa linda que tem, né? Nem todas as casas têm, mas cada um tem. E da Ícaro tem essas coisas que eu amo, né? Que eu adoro tudo que relembra o misticismo. Esse aqui é um... São instrumentos de poder, Você né? Rapidamente, só para... são instrumentos de poder utilizados na cerimônia, muitas vezes para ativar a medicina, porque a medicina ela tem uma frequência energética. Então, os cantos, os rezos que são entoados dentro de uma cerimônia é para ativar, para elevar. Então, tem a maraca, geralmente as mais fininhas, assim, são dos povos mais andinos, os povos aqui do Brasil usam mais um som um pouquinho mais fechado, e aí a chacapa, que são folhas. Essa daqui é feita com bambu natural aqui do Brasil, mas tem a peruana mesmo, que é um instrumento peruano, que é usado também para chamar medicina. Então, estava conversando com os irmãos aqui que lá no Peru, eles tocam a cerimônia inteira só com esses dois instrumentos. Às vezes 6, 7, 8 horas de cerimônia só trazendo esse som e o canto e o rezo. Aí a gente traz, né, o xamanismo para trazer essa conexão com os outros instrumentos, e aí os povos, os nativos aqui da nossa América do Sul. E o tambor eles usam também? Usam também, daí uma vertente que foi trazendo, né, trazendo trabalho, trazendo a flauta? Consciência. A flauta também, em a momentos flauta é linda, olha só, você pode tocar um pouquinho bem rapidinho para nós? Vamos ver se eu consigo sair alguma coisa aqui. Que lindo, olha só. Que traz muita elevação do campo, né, porque a medicina os peruanos também chamam de maestros ayahuasqueiros, né? Que a gente tem que maestrar esse campo, utilizando os instrumentos, o violão, o rezo, cantos que entoam a medicina para que ela possa acessar as frequências necessárias. Vê se sai alguma coisa aqui, gente. Cada cuidado que a natureza tem, né? Lindo. Mais ou menos isso. Já dá uma paz, né? Ele traz paz mesmo. Às vezes as pessoas estão se conectando com coisas muito fortes dentro delas, e aí você traz uma música de elevação, de calma, né, para elevar esse campo na calma, aí faz as pessoas acalmarem, relaxarem o coração, trazer essa consciência, né? Sim. Acalma o corpo para poder acessar as informações. Exatamente. Pessoal, a gente pode ficar aqui 3, 5 dias falando sobre isso, que tem muito assunto. E a gente vai fazer isso ao vivo também, a aplicação de rapé. Eu também vou tentar fazer. Vamos ver depois o que eles fizerem. Gente, para vocês saírem do preconceito mesmo, né? Não tenham. A gente que já usa um pouco mais, já consegue, né? Vai dar uma lacrimejada que vai borrar a maquiagem, mas tá tudo certo. Eles vão fazer nele e depois alguém faz em mim, mas não sei se vai ser ao vivo. Mas para vocês entenderem que isso é divino, como o Matheus falou, ele ajuda em várias questões, cada um tem um propósito, a gente busca isso. E rapidamente, Matheus, que a gente está já no final, a tua missão. Eu sei que a gente tem várias, a gente estava falando sobre isso anteontem. A tua missão com todo esse trabalho? A nossa missão, acredito que seja muito, né, de encontro com o que o Chaikro falou, da gente poder facilitar, né, essa chegada da medicina até os nossos irmãos da cidade. Eu vejo muito isso. Porque a ayahuasca hoje ela está ficando muito, 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 muito conhecida, e só que também está ficando muito banal. E o trabalho iniciado por um xamã é uma coisa assim surreal. Não tem assim como comparar, né? Os povos é só eles. Então, só que ainda tem pessoa que tem muito preconceito, né? A gente está aqui, estamos no território dos indígenas, né? Do verdadeiro povo brasileiro, e a gente às vezes acaba julgando. Então, para uma pessoa quebrar esse preconceito, esse paradigma, né? Toda essa história de
às vezes, chegar num povo originário para poder receber aquela cura que ela está precisando, ela precisa ter um intermediário no meio, né? Então, inúmeras pessoas que, se eu fosse ver aí 5, 6 anos atrás, nem a pau, que índio, tá louco, não, xixá, não. Daí foi toda uma conversa, desde a parte fisiológica, para a pessoa poder decodificar no entender dela, o que vai acontecer no corpo, o que vai acontecer na consciência, por que talvez faz limpeza, por que não faz. Então, tem pessoas que necessitam mais dessa informação, né? Então, o verdadeiro propósito é levar a medicina com um entendimento mais moderno para essas pessoas, né? E ver que, né, todo mundo está apto a conhecer a medicina e se curar conforme o teu merecimento e conforme aquilo que está buscando, né? E nós estamos aí para poder facilitar esse caminho e entregar romper os paradigmas, medicina né? aos irmãos. Isso aí. Você vê uma pessoa loira do olho azul, você nem imagina que faz todo esse trabalho xamânico. A gente sempre pensa que é um indígena, não. Porque tá dentro do nosso coração, dentro do nosso arcástico, né? Dentro do nosso coração. E você, Júlio, me conta aí sobre a tua missão. Então, a minha missão é basicamente tentar desmistificar um pouco o uso das medicinas, tá? Então, como já seguia a linha do Tantra ali, já atendia, então também tentei acrescentar algo a mais, um plus ali que desse mais resultados. Então, pessoas que precisam de algo a mais, a gente marca uma cerimônia no meio ali de uma chácara, de um lugar, para ela se conectar com ela mesma, entender os processos dela. E também eu entrei nessa linha do cogumelo, porque já tem os irmãos aqui que têm muito conhecimento, muita sabedoria com a ayahuasca. Então, eu tentei seguir uma outra linha, trazendo algo realmente para desmistificar, dizendo que não é uma droga. E isso tem um respaldo científico muito grande. Então, se a pessoa quiser procurar, tem diversos estudos com cogumelo, para questão de depressão, ansiedade, enfim, diversos males. Até vícios, pessoas que usaram uma vez o cogumelo, pararam de beber, pararam de fumar. Então, é muito interessante. Então, a minha missão é essa. Desmistificar não só o cogumelo, mas como as medicinas em geral e tirar um pouco dessa banalização que está acontecendo. Que bom. E é muito legal, Chay, essa relação com os cogumelos tem com a ayahuasca, porque os cogumelos, eles vêm lá, né, vêm lá da Sibéria, da Noruega, né, desde o tempo dos vikings, né? Já me corrija se eu estiver errado. Sim, também está em 5 mil anos já. Então, bom, que dizem, né, por aí que até Jesus usava alucinógeno, né? Se a gente for ver, no caso, só que lá lá é muito frio, não tem a estação para poder cultivar, por exemplo, a chacrona, o cipó, que precisa ter muito calor. Então, os enteógenos que eles usavam lá naquele continente, lá Nostradamus usava, né, alucinógeno também. Que vai muito de encontro com o enteógeno que a gente tem aqui no sul, né? Que no final acaba tendo a mesma finalidade. Você vê que, né, quando a gente consagra os dois, assim, você vê assim que, apesar de eles serem um pouquinho diferentes, eles têm muita similaridade. Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer aqui um sopro de rapé ao vivo para vocês verem, né? Depois de tirar ele do tubo, né? Macerar ele, simplificar bem a linha. Bem moidinho assim. Ó, muito, então. A gente coloca ele nesse instrumento de sopro. E no momento em que o aplicador está colocando o rapé, tudo é pensamento, né, irmãos? Então, qual que é o pensamento que está passando? O pensamento que a gente vai querer transferir ao irmão que está passando um sopro, né? Então, um sopro, né, uma intenção de cura, uma intenção de felicidade, uma intenção de força, uma intenção de autoconhecimento, uma intenção sempre das melhores possíveis, como se fosse você recebendo o sopro. Então, é assim que a gente faz essa prática e continua nessa constante troca de energia, né? Porque por mais que eu esteja soprando, né, tá vindo a energia dele para mim, estou mandando para ele, então a gente está ciclando aqui, né, as energias em prol da cura individual, da cura coletiva, da cura mundial, né? Rausch. Também uma intuição, tá? Então, quem está recebendo, além de quem está aplicando, também colocar a intenção dele, quem está recebendo também. Então, se conecta com o teu propósito, se conecta com o que você está buscando. O que você quer com esse sopro?
Ah, então isso é muito importante, tá? Passa. Aquele, não saiu aquela fumaça toda. Aí, pessoal. É muito importante ter essa consciência da frequência energética que é mandada, né? Porque você está conduzindo uma frequência de energia e a pessoa vai receber essa frequência. Por isso, a intenção do sopro, para quem está aplicando, é muito importante, e a intenção do sopro para quem está recebendo também é muito importante. Essa comunhão tem que ser num propósito único, né? De trazer a cura, a elevação, a conexão. E justamente, pessoal, a gente está fazendo esse podcast para desmistificar e para vocês entenderem que é algo divino, algo sagrado, algo que cura, e que vocês venham entender esse processo. Algo que é ancestral, né? Algo que é maravilhoso, algo que veio para curar as nossas emoções, né? Deixar mais leves os nossos sentimentos, porque tudo começa no pensamento, né? Então, o rapé ele vai entrar direto, né, no teu lado emocional, no teu lado racional. Então, quanto mais você absorver isso com calma, entendimento e respeito, mais a medicina ela vai, né, fazendo essa troca contigo, te dando as informações, né? Aos poucos você vai se sensibilizando mais. Então, você vê que você é o teu próprio psicólogo. É incrível. A cura sempre está dentro de nós. E as medicinas nos auxiliam a chegar a esse processo. Você quer aplicar no Matheus, para a gente finalizar? Então, pessoal, nós estamos aqui encerrando. Quero agradecer a todos vocês, né? Muita gratidão. Esses homens de luz, né? Precisamos levantar cada dia mais homens para ter esse equilíbrio, porque a mulher sempre está na busca da cura, né? Então, parabéns mais uma vez pela missão linda que vocês têm e por ter participado, e que ressoe em cada coraçãozinho que vai chegar esse podcast o poder da medicina, o poder de Gaia, para que as pessoas venham entrar na quinta dimensão de uma forma com amorosidade, com paz, e tendo a ciência de quão importante é a gente cuidar do nosso querido planeta Terra, ao qual chamamos de Gaia, independente do nome. Então, parabéns a vocês. Vamos focar ali um pouquinho. Gratidão, meninos. Rausch a vocês. Dá um bem forte, Matheus. Isso aí é para atenção. Dá um pouco. Nossa, veio aqui na minha Isso que a Andressa falou também é muito importante. Os homens estão muito preguiçosos atrás da cura, as mulheres são mais agilizadas. E vocês têm que vir, Marata. Tem que ir atrás da cura, porque a cura é para quem procura. Levantar a bunda do sofá e vir se curar. Exatamente. Se a gente curar só as mulheres, os relacionamentos não vão dar certo. Vai começar a ter conflito, porque a expansão, a conexão das mulheres já é mais forte do que a nossa, né? Então os homens têm que ir atrás mesmo. Gente, vocês não têm noção, só para terminar aqui rapidinho, que a gente passou o horário, a amorosidade que é dentro desse sistema das medicinas, as pessoas têm um amor incrível que é inato deles, né? Eu vejo o amor em cada um de vocês. Parabéns, mais uma vez, gratidão. Muita gratidão, irmão.